Saúdo a todos os amigos e irmãos que estão aqui conosco, aos que estão também aqui embaixo nos acompanhando. Eu não sei se está havendo transmissão também. Saúdo também aos que nos acompanham pela internet, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria voltar mais uma vez aqui à Igreja de Queluz. Quando eu soube que viria para essa missão, como já foi antecipado pelo pastor Daniel, eu me dispus a vir aqui à igreja que tão bem nos recebeu todas as vezes que estivemos aqui. Nós temos um carinho grande pela igreja de Queluz. Falei com a Cirlei e a Cirlei conversou com o pastor Daniel e o pastor prontamente nos concedeu a oportunidade. Agradeço ao pastor pela gentileza e agradeço à igreja também por nos receber aqui novamente. Bom, meus amigos, orem por essa missão. Nós estaremos aí, será mais ou menos um mês dedicado às gravações, passando por uns 12 países e dezenas de cidades. Nós vamos percorrer mais ou menos uns 10 mil quilômetros de carro. E nós precisaremos de muita saúde, proteção do Senhor, para que tudo corra bem. Nós estaremos num mesmo veículo. É uma carrinha, como vocês chamam aqui em Portugal. Lá no Brasil nós chamamos de van. E a equipe, com a equipe de 8 pessoas dedicados aí às gravações. Orem por nós para que tudo corra bem. Não sei quantos acompanharam a primeira temporada, que por sinal terminou ontem à noite. Será feita a transmissão hoje mais uma vez, o reprise. E amanhã eu acredito que tem mais um reprise também aqui na Novo Tempo de Portugal. Então nós teremos ainda mais 3 temporadas à frente. São 42 episódios. É um episódio para cada capítulo do livro O Grande Conflito. Então tem muita coisa ainda por vir e eu espero que esse material abençoe a vida de muitas pessoas. Para quem não sabe, eu tenho um ministério de pregações e de produção de conteúdo nas redes sociais, como está aí na tela, chamado Última Verdade Presente. E é esse ministério que o pastor Daniel disse que eu tenho desenvolvido aí há 8 anos, viajando, fazendo programações nas igrejas lá no Brasil e também em outros lugares do mundo. Bom, o tema que o Espírito colocou no meu coração para dividir com vocês hoje se chama Autoridade e Poder da Bíblia. E antes de nós abrirmos o texto introdutório, eu gostaria de convidá-los para fechar os olhos, assim como estão, e nós vamos, mais uma vez, falarmos com o nosso Deus. Oremos. Bondoso Deus e querido Pai, obrigado por estarmos na casa do Senhor e por chegarmos no momento mais importante do culto, não porque eu estou aqui, jamais, Senhor. Certamente, se há alguma mácula, alguma imperfeição, algo improdutivo neste momento, é justamente a minha presença. Que eu sou um pecador. E em mim não há nada que possa suprir as necessidades mais profundas de cada um de nós como igreja. Mas eu creio que apesar dos meus defeitos e das minhas debilidades, o Senhor, como Deus dessa igreja, como aquele que nos criou e que nos sustenta, se faz presente neste lugar e ao pregar a tua palavra, é a mensagem do Senhor que vai impactar e produzir vida no coração de cada um de nós. Senhor, eu me entrego em tuas mãos, pedindo que aqui atrás do púlpito dessa igreja, a minha vida esteja espiritualmente escondida atrás da rocha da eternidade que é Cristo Jesus. Que eu diminua e que Ele cresça no púlpito dessa igreja. Que a tua palavra vá e em nome de Jesus não volte vazia. E que os nossos corações estejam abertos e dispostos a ouvir e a praticar tudo aquilo que será ministrado pelo Espírito Santo aos nossos corações. Senhor, nos abençoe. Eu entrego esse púlpito, essa igreja em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3.
Gênesis capítulo 3. Vamos fazer a leitura apenas do versículo 1. Eu vou ler em duas versões diferentes. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Vou ler agora numa outra versão, chamada de Nova Versão Transformadora. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Apenas até aí. Nesse simples verso que nós acabamos de ler, está a descrição do episódio que revela a entrada de todas as desordens espirituais e desgraças que inundam o planeta Terra até os dias de hoje. Eu sei que existem muitas formas de nós interpretarmos o mundo. Se nós entramos em vertentes acadêmicas, a psicologia, a história, a sociologia, nos proporá várias maneiras de tentarmos compreender o ser humano, a sua origem, o seu comportamento. Mas na visão bíblica de mundo, nós encontramos aqui a revelação de todo o mal, todos os problemas que perpetram e permeiam a história da humanidade. E de acordo com a Bíblia, por mais singelo que isso possa parecer, tudo começou em um jardim, Jardim do Éden, como nós sabemos, onde Eva, de acordo com o que acabamos de ver, foi induzida, e eu poderia dizer até seduzida, a duvidar da palavra de Deus. É como se nós pudéssemos concluir na abertura dessa mensagem que o mal, o pecado, a desgraça, a ruína, a perdição do ser humano começou com um pecado sob o qual este guarda-chuva, que eu considero ser o pecado maior, é o pecado de negar a autoridade e o poder da palavra de Deus. Eva foi seduzida a duvidar da palavra do Senhor. Se, por exemplo, voltamos ao texto que acabamos de ler, nós veremos na primeira versão que eu fiz a leitura, a serpente dizendo e sugerindo a Eva o seguinte: é verdade que Deus disse? Vejam que num primeiro momento ela não nega a palavra de Deus. Nós muitas vezes nos resguardamos daquilo que eu diria serem os problemas visíveis que estão aí mundo afora. E normalmente não nos preocupamos muito com aqueles que são os problemas cujo o diabo passa um verniz e vem maquiado, com uma roupagem um pouquinho mais bela, uma retórica mais sofisticada, uma argumentação mais bem trabalhada. E antes de negar a palavra, ele distorce, ele seduz, ele é furtivo, é enganoso, é melindroso. E quando ele vê que Eva deu abertura para o questionamento que ele lançou a respeito da palavra de Deus, ele sentiu que o terreno estava aberto para levar agora a humanidade a negar de uma vez por todas a palavra do Senhor. Na outra versão que eu li, o texto disse: Deus realmente disse. E ele continua desenvolvendo o seu raciocínio. Então, primeiro, ele distorce a palavra, para depois definitivamente chegar ao seu objetivo final, que é uma negação completa e absoluta da palavra de Deus. E a partir desse momento que nós acabamos de ler e ver,
eu diria que nós poderíamos concluir que a desconfiança, a dúvida, a incredulidade e até mesmo a perseguição contra a palavra de Deus se tornou a tônica da história da humanidade. De tal maneira que eu me arriscaria ainda a dizer que nós poderíamos interpretar a história do mundo sob a perspectiva do inimigo usando pessoas para tentar neutralizar a autoridade da Bíblia na vida dos seres humanos. Por exemplo, se nós voltamos aqui à história do famoso Império Romano, a história da igreja primitiva, a igreja apostólica antes ainda. No período do imperador Diocleciano, um homem que se declarava Senhor e Deus e que determinou que todo cidadão que pertencesse ao império deveria não só respeitá-lo, mas adorá-lo como Deus eterno, obrigando todo cidadão de Roma a queimar incenso no altar a este imperador, também emitiu um decreto dizendo que todos os exemplares da Bíblia que existiam naquela época deveriam ser erradicados do Império Romano. Quando Diocleciano morreu, alguns anos se passaram e aconteceu a famosa conversão, entre aspas, do imperador Constantino. Inclusive, no ano passado, nós fomos gravar lá na ponte sobre o rio Milvio, que fica em Roma, onde supostamente Constantino teve uma visão. E essa foi a visão responsável por levá-lo à conversão, entre aspas, eu coloco aqui de novo, ao cristianismo. De acordo com muitos estudiosos, uma conversão política, interesseira. Constantino aceita a fé cristã. E o que no primeiro momento deveria ser uma bênção. Vocês já pararam para pensar a influência que o cristianismo poderia ter se hoje nós tivéssemos cristãos fiéis a ele nas câmaras legislativas, nas nossas Suprema Cortes Federais? Já imaginaram se os grandes empreendedores do mundo hoje, do mercado da moda, das artes e por aí vai, fossem cristãos? O que deveria ser uma bênção, a conversão de Constantino, se tornou uma das maiores maldições para a história da igreja. Eu costumo dizer que quando o diabo não consegue neutralizar a igreja pela perseguição, ele tenta neutralizar pela infiltração. E agora o diabo se assentou na cátedra da igreja, nos nossos corredores das academias teológicas, e ele corrompeu a visão que a igreja tinha a respeito da palavra do Senhor. Constantino paganizou a fé cristã. E quando a igreja romana se tornou suprema no ocidente da Europa, apesar deles não impedirem de maneira direta as pessoas de lerem a Bíblia, sabe o que eles fizeram? Eles proibiam que as Bíblias fossem traduzidas para o idioma do povo. As Bíblias só existiam em latim. E o latim já era um idioma obsoleto. Poucas pessoas conheciam o latim. Aliás, os religiosos diziam que apenas os cardeais, os papas e os padres eram capazes de interpretar a Bíblia. O clero comum, ou melhor, o povo comum, os leigos, como eles diziam, não tinham essa habilidade. E com isso, mais uma vez, Satanás estava perseguindo e impedindo, de maneira sutil, que o povo tivesse acesso às Sagradas Escrituras. Nós sabemos que veio a reforma. E os reformadores concluíram que o povo só será liberto de verdade se nós colocarmos a Bíblia no idioma do povo. E isso aconteceu. Só que quando o diabo perdeu um dos seus braços de oposição, ele levantou um outro braço. Sabe aonde? Na França. O que nós chamamos de Revolução Francesa e o movimento iluminista, que eu imagino que aqui seja igual. Lá no Brasil, eu lembro que na minha época de adolescência, de maneira especial na escola, os nossos professores quase que cultuam o iluminismo como se fosse um deus.
O momento em que o ser humano agora se assenta no trono da divindade e, na famosa Catedral de Notre-Dame, uma mulher desnuda diante da Assembleia, eles dizem, hoje, ao despirem essa mulher, este será o único Deus que nós cultuaremos, o Deus da razão. O ser humano colocado no centro de tudo. E sabe o que eles fizeram com os exemplares da Bíblia que existiam na França? Mandaram queimar todos os exemplares da palavra de Deus. Ou seja, se nós formos à Idade Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea, Idade Moderna, em todas as épocas da história nós vemos uma oposição atroz contra a palavra do Senhor. De tal forma que eu me pergunto, e hoje? Será que no mundo que vivemos há uma disposição melhor e maior para com a Bíblia, a palavra de Deus? Eu quero trazer alguns exemplos que são do meu contexto lá no Brasil para vocês, mas eu acredito que são pessoas ou personalidades conhecidas de, se não todos, muitos aqui também. Não faz muito tempo, a Xuxa, conhecida no meu país como a rainha dos baixinhos, por causa da sua influência na antiguidade, algumas décadas, melhor dizendo, com as crianças. Ela fez um comentário no Twitter a respeito de um livro que um pastor brasileiro, um vídeo, que um pastor brasileiro publicou, se posicionando biblicamente a respeito de algumas pautas. E ela disse assim, hipocrisia, isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente, sei lá. Está na hora de reescrever a Bíblia e tirar todo o ódio que está claro nestas palavras. Um segundo exemplo que eu trouxe para vocês, esse é um influenciador mais contemporâneo, e que eu sei que mesmo aqui em Portugal tem muitas crianças e juvenis que consomem os conteúdos dele, também publicou no Twitter a seguinte declaração: vocês, falando dos cristãos, pegam os trechos da Bíblia que agradam a vocês e vão encontrando razões para descartar outros trechos. Então, é muito fácil ler a Bíblia dessa forma, né? E ele continua. Por que vocês focam na porcaria de Levíticos, mano? Por que ficam voltando no Antigo Testamento, naquelas coisas ultrapassadas, completamente sem sentido nenhum de serem utilizadas no século 21? Ou seja, quando eu olho ao nosso redor, eu ainda vejo, apesar de ainda vivermos em um mundo onde gozamos de uma liberdade relativa, não é absoluta, não se engane. Nós gozamos de uma liberdade relativa, nós começamos a notar alguns ventos tempestuosos se levantando contra a autoridade da Bíblia, na nossa vida e na sociedade que vivemos. Aqui na Europa isso já é muito mais antigo. Na verdade, nós estamos começando a sentir lá no Brasil alguns desses ventos que já sopram pela Europa há muito tempo. O que chamamos, eu tenho certeza que o pastor Daniel conhece muito bem, de teologia liberal. E que aos poucos vem moldando o pensamento da sociedade. Que propõe justamente uma relativização da Bíblia. Onde muitas coisas que até algum tempo nós olhávamos como verdades absolutas da palavra de Deus, hoje estão sendo relativizadas por uma sociedade onde nós não cremos na existência do certo e do errado. Tudo é relativo e tudo não tem nada a ver. Mas sabe o que mais me assusta? É quando eu tiro os meus olhos do mundo e eu olho para dentro da igreja. E eu vejo que cristãos hoje estão olhando para a Bíblia dessa mesma forma como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Lá no meu país nós tivemos um cantor famosíssimo da nossa igreja que foi para uma entrevista de um canal de televisão que é o mais conhecido do Brasil, que é a Globo, onde neste programa de entrevista ele fez o seguinte comentário:
eu me surpreendo e me maravilho ao saber que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas é a palavra de homens que andaram com Deus. Parece a mesma coisa, mas não é. E a serpente é sutil. É para isso que nós precisamos estar atentos. É para o verniz que a serpente faz. Parece a mesma coisa, mas não é. Aqui eu trago um outro exemplo para vocês, de uma página. Graças a Deus, hoje eles estão perdendo a influência. Mas ainda tem um certo campo de influência, principalmente nos jovens adventistas. A página se autodenomina Adventistas Subversivos. E eu perguntei a eles, uma vez que se dizem adventistas, se eles acreditam na primeira crença fundamental da igreja adventista. Alguém sabe qual é a nossa primeira crença fundamental? É a Bíblia como palavra absoluta de Deus, inspirada por Deus. Eu perguntei a eles, eles me deram essa resposta. Abro aspas, dizendo o seguinte: a palavra de Deus está na Bíblia, mas nem tudo o que está na Bíblia é palavra de Deus. O filtro, agora vem o verniz, ou o parâmetro que define o que é palavra e o que é escritura é Jesus Cristo. Por isso eu o chamo de chave hermenêutica. O Evangelho são as lentes sob as quais a Bíblia deve ser lida. É dessa forma que entendemos o que é humano e o que é divino nas Escrituras. Quando eu volto, por exemplo, ao século XX, eu vejo essa declaração de um dramaturgo irlandês muito famoso, que é o George Bernard Shaw, onde ele disse assim: a Bíblia é o livro mais perigoso da história. Mantenha-no trancado, longe de seus filhos, e jogue a chave fora. Uau! Forte, né? Mas agora vocês vão se surpreender. Eu concordo com as palavras dele até um ponto. Sabe até que ponto? Muitos cristãos hoje olham para a Bíblia ou olham para Jesus como se Jesus fosse uma espécie de Buda ou Dalai Lama. Jesus é um grande líder moral que me ensina a ser bom, a ser ético, a ser justo, a ser correto na sociedade. Esse é Jesus. Até os ímpios, os mundanos olham para Jesus dessa maneira. Jesus é um líder moral que nos ensinou a ser pessoas boas, corretas, etc. Mas eu digo para vocês que Jesus é muito além disso. Há uma frase do C.S. Lewis, onde ele diz assim: essa história de que Jesus é um grande líder moral, isso não existe. É chamado de o trilema de Lewis. E ele afirma: Jesus só pode ser três coisas. Ou ele é um lunático, um maluco, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus de verdade. Agora, um líder moral é impossível. E faz muito sentido o que ele diz. Sabe por quê? Porque se Jesus diz que ele é Deus, eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida, inclusive disse eu sou a ressurreição e a vida, se ele não é Deus de fato, e ele é só um líder moral, ele era maluco. Dizer algo dessa natureza sem poder ofertar aquilo que ele disse que seria em sua própria natureza, ele é mentiroso ou ele é maluco? Mas se Jesus é de fato aquilo que ele diz ser, então Jesus é o Deus encarnado que habitou entre nós e que vive para todo sempre. E é esse Jesus que eu creio. É por isso que as palavras do George Bernard Shaw fazem sentido. Se eu não creio que a Bíblia é um livro de verdade absoluta, autoritativa para a minha vida, e eu manipulo esse livro da maneira como eu quero, ele é perigoso. A igreja romana fez isso durante a Idade Média. Você conhece essa história? Agora, se eu creio que todo o conteúdo da Bíblia é a palavra de Deus, eu não preciso ter medo. Aliás, eu ainda me arriscaria a dizer para vocês que a Bíblia, que alguns poderiam pensar assim, mas irmão, que confiança nós podemos ter na Bíblia? Eu gosto muito da sinceridade dos jovens hoje. Às vezes, os adultos, eu já me incluo entre os adultos aqui também. Tem pessoas que às vezes acham que eu sou um pouco mais novo do que sou. Não sou tão velho assim, tenho vou fazer 36 anos.
mas eu já não estou mais no grupo dos jovens da igreja, né? Então eu já tenho que entrar no grupo dos adultos aqui. Agora, os jovens da nossa igreja, às vezes os adultos e os mais velhos são muito críticos com relação a ele. E dizem que o jovem questiona tudo, que o jovem, enfim, isso não é bom. Mas, na realidade, o questionamento sincero dos jovens hoje é positivo. Sabe por quê? Porque eu ainda peguei os respingos da geração do meu pai e da minha mãe, que era uma geração onde eles diziam assim: Jefferson, esse livro aqui é a palavra de Deus. E o que nós que vivemos naquela geração fazíamos quando nosso pai e a nossa mãe diziam: olha, isso daqui é a palavra de Deus? A gente dizia o quê? Ok, é isso mesmo. Que a gente confiava de maneira cega, até eu diria, na palavra do papai e da mamãe. Mas hoje não é assim. Hoje o jovem quer saber de tudo. E tanto não é ruim que nós temos hoje muitas maneiras de comprovar a confiabilidade que podemos ter na palavra de Deus. O Dr. Rodrigo Silva, por exemplo, ele escreveu um livro falando a respeito da Bíblia, chamado A Bíblia de Aleph a Ômega. E vejam a informação interessante que ele nos dá aqui. Graças a diferentes critérios acadêmicos e laboratoriais, podemos dizer que temos em mãos praticamente o mesmo conteúdo dos livros canônicos originais, da forma como saíram das mãos dos autores inspirados. Você sabe o que é isso? Na teologia, há uma área chamada de crítica textual. A crítica textual é uma área da teologia responsável por comparar os manuscritos originais com os textos que nós temos hoje na Bíblia. Será que o texto que nós temos hoje aqui, nesse meu livro, que foi publicado provavelmente em 2019, 2020, na Bíblia, será que é o mesmo texto que saiu das mãos, por exemplo, do apóstolo Paulo? Nós estamos falando de 2000 anos de história. Será que não houve, durante esse processo, adulterações, erros de tradução? Será? E a crítica textual hoje é uma área que nos permite concluir. Veja, eu estou falando para vocês de manuscritos que datam mais ou menos do 2º e do 3º século da história da igreja. Sabe o que isso quer dizer? Existem manuscritos hoje arqueológicos encontrados da Bíblia que foram escritos quando tinham discípulos dos discípulos de Jesus ainda vivos. E quando nós comparamos estes manuscritos com a Bíblia, sabe qual é a conclusão que chegamos? A palavra de Deus foi preservada de maneira quase intacta ao longo da história. O diabo fez de tudo para destruir a Bíblia, mas Deus, de maneira poderosa, preservou a sua santa palavra. Deus seja louvado. A gente não vai conseguir se aprofundar agora nisso aqui, mas é uma área que eu desafio vocês. Inclusive, uma das maiores autoridades em crítica textual do Novo Testamento hoje no mundo, adventista de maneira especial, sabe quem é? É um pastor brasileiro chamado Wilson Paroski. Hoje ele dá aula nos Estados Unidos, já deu aula no NASP lá no Brasil. O pastor Daniel conhece ele? Seu professor? Ok. Ele é o único pastor da igreja adventista que tem livro publicado na Sociedade Bíblica Brasileira. É uma grande autoridade nessa área. Tem uma palestra dele no YouTube, onde ele fala sobre as traduções da Bíblia. É espetacular. Se vocês quiserem depois assistirem, escreva lá. Traduções da Bíblia, Wilson Paroski. Vale muito a pena. Mas para a gente concluir essa parte da mensagem, uma outra informação curiosa. Sabe qual é o 2º livro mais copiado que existe no mundo? Alguém tem ideia? Esse é o primeiro. A gente já vai explicar. O 2º livro mais copiado do mundo. Sabe qual é? A Ilíada de Homero. Sabe quantas cópias nós temos da Ilíada de Homero? 1757 cópias. Não existe nenhum manuscrito da Ilíada que foi encontrado e que tenha sido comprovadamente escrito pelo próprio Homero. Mas hoje,
os livros que existem aí, da Ilíada, nós temos dúvidas de que foi Homero que escreveu? Não. Todos acreditam que foi Homero de fato. 1757 cópias. Sabe qual que é o primeiro livro mais traduzido e copiado do mundo? Sabe qual é? A Bíblia. Sabe quantas cópias nós temos da Bíblia só do Novo Testamento? Sabe quantas? Cerca de 40 mil. Você está entendendo a discrepância, a diferença? Da Ilíada, 1757. E a gente confia? Confia. Da Bíblia, quantos? 40 mil. Meus amigos, eu volto a repetir. Deus preservou a sua santa palavra. Deus preservou a sua santa palavra. E aí eu fecho essa parte para a gente ir para as duas aplicações que eu preciso fazer aqui para vocês. Dizendo a vocês que a Bíblia, além de tudo isso que eu já disse, ela é um livro poderoso porque ela moldou o mundo e a cultura que você está vivendo. Vejam aqui a declaração desse professor de história chamado Greg Davis, falando a respeito da Bíblia. Desde a invenção da imprensa, a Bíblia se tornou mais que a tradução de um livro antigo de literatura ocidental. Ela não se parece com um livro estrangeiro e tem sido a fonte mais confiável, disponível e familiar, e árbitro dos ideais intelectuais, morais e espirituais do Ocidente. Sabe o que ele quer dizer com isso? O mundo que você vive foi influenciado pela Bíblia. A democracia que hoje impera no Ocidente foi influenciado pela Bíblia. Eu vou explicar isso com mais calma para vocês já na sequência. Eu sou fã de pessoas que têm habilidade de resumir verdades profundas em poucas palavras. Eu não tenho essa habilidade. Eu, inclusive, quando prego, eu sempre prego e falo muito. Eu não tenho essa capacidade de sintetizar bem as coisas. Mas eu admiro pessoas que têm essa capacidade. E o Victor Hugo, autor de um clássico da literatura ocidental, que é o livro Os Miseráveis, vejam o que ele disse. A Inglaterra tem dois livros principais, Shakespeare e a Bíblia. A Inglaterra fez Shakespeare e a Bíblia fez a Inglaterra. Você entendeu onde ele quis chegar, né? O mundo que você vive foi influenciado pela Bíblia. Se hoje nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas são livres, isso tem influência da palavra de Deus na vida das pessoas. Mas para a gente sair da nossa esfera, porque alguns poderiam dizer assim, não, mas essa é a sua visão como cristão religioso. É lógico que você vai defender o seu lado. Ok, então vou contar uma história para vocês. De um indiano. O nome desse indiano é Vishal Mangalwadi. E ele, obviamente nascido na Índia, era adepto do hinduísmo. Ele entrou na universidade, começou a estudar as filosofias humanistas da universidade e fez uma espécie de uma amálgama, uma mistura do hinduísmo com as filosofias humanistas. Até que certa vez esse homem resolveu entrar num desafio. Ele via o cristianismo crescendo ao redor do mundo e ele decidiu ir para a Suíça frequentar uma escola que era ministrada por um dos principais filósofos cristãos do século XX, chamado Francis Schaeffer. Não sei quantos já ouviram falar dele. Eu gosto muito dos conteúdos dele. Para mim, hoje, é um dos pensadores cristãos que mais bem discorre sobre o tema da cosmovisão cristã. E o Vishal Mangalwadi foi para lá. Ele queria saber se o Deus dos cristãos realmente tinha cumprido a promessa que ele fez a Abraão. Vocês lembram qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Deus disse assim, em ti serão benditas quantas nações da terra? Todas. E ele queria saber, será que o meu país, a Índia, também foi e tem sido abençoada pelos cristãos que vivem ou já viveram aqui? Depois de sair dessa escola, ele escreveu um livro. O livro está aí, traduzido, se chama O Livro que Fez o Seu Mundo, falando da Bíblia.
E eu vou ler apenas um parágrafo de um trecho do livro que ele escreveu, onde diz assim: minha investigação sobre se Deus abençoou a Índia de fato, por intermédio da Bíblia, me conduziu a descobertas incríveis. A universidade em que eu estudava, a municipalidade e a democracia na qual eu vivia, o Fórum de Justiça atrás da minha casa, o sistema legal que este representava, até o hindi, a língua moderna que eu falava, como a minha língua materna, o jornal secular para o qual eu comecei a escrever, o quartel militar à esquerda da rua de onde eu morava, o jardim botânico na zona leste da cidade, a biblioteca pública perto do nosso jardim, as ferrovias que faziam cruzamento na minha cidade, o sistema médico do qual dependia, o instituto agrícola perto da cidade, tudo isso veio à minha cidade, porque algumas pessoas levaram a Bíblia a sério. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia é levada a sério, ela não só transforma vidas, mas ela transforma o mundo que você está vivendo pelo poder do Espírito Santo. E isso precisa ser resgatado na nossa sociedade hoje. E é por isso que eu vou concluir essa mensagem falando de duas coisas para vocês rapidamente. Primeira, sabe por que a Bíblia é um livro tremendo? Sabe por que a Bíblia é um livro que tem resistido às perseguições? Resistido ao ódio e à hostilidade do mundo? Por uma razão. Sabe por que a Bíblia é um livro que, se você colocar dentro de um presídio, diferente de qualquer outro livro, ela vai mudar a vida dos presos para melhor? Sabe por quê? Porque esse livro tem duas coisas. Primeiro, esse livro tem autoridade. Autoridade. Onde eu encontro isso? Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Diz assim, vocês conhecem bem o texto. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Posso ouvir um amém? O que a Bíblia quer dizer com isso sobre si mesmo? A palavra de Deus tem autoridade. E o que significa autoridade? Hoje nós falamos muito sobre isso aqui na Escola Sabatina. Quando Deus diz, Ele não muda. Ela é imutável. Ah, mas irmão, o mundo que nós vivemos hoje é diferente do mundo dos meus avós, por exemplo. Hoje, a ciência diz que cada pessoa pode escolher o gênero com o qual ela deseja se identificar. Ok, a ciência, ela tem o seu campo de autoridade. Mas a única autoridade absoluta que nós encontramos na vida de cristãos é a autoridade contida na palavra de Deus. Onde eu quero chegar com isso? Ciência muda, homens mudam, mulheres mudam, culturas mudam, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Isso é autoridade. Eu sou brasileiro. Tenho costumes lá no Brasil diferente dos portugueses, os nossos irmãos que vieram Moçambique, Tomé e Príncipe, Angola e por aí vai. Nós temos hábitos diferentes, culturas diferentes. Mas no que diz respeito aos princípios da palavra do Senhor, eu posso ter nascido na África, na Europa, na América, na Oceania ou na Ásia, mas independente de onde eu nasci, os princípios são inegociáveis e atemporais. Absoluto. A Bíblia tem autoridade. Isso é o maravilhoso da Bíblia. O apóstolo Paulo entendeu isso de forma tão poderosa, que vivendo sob o Império Romano, sabe o que ele disse? Ele comparou a Bíblia com os oráculos de Deus. Isso está no livro de Romanos, se não me engano, capítulo 3. E sabe o que Paulo queria dizer quando ele compara a Bíblia com os oráculos de Deus? Vocês sabem quem eram os oráculos do Império Romano? Eram homens sábios ou mulheres sábios, feiticeiros, magos e por aí vai,
que conseguiam interpretar, entre aspas, o futuro. E os imperadores, eles jamais iam para uma guerra, por exemplo, sem antes consultar os oráculos. Sabe o que Paulo quer dizer quando ele compara a Bíblia com os oráculos de Deus? Ele quer dizer assim: homens, mulheres, vocês querem escolher um cônjuge correto para casar? Olhe para as orientações que a Bíblia dá do que é ser um homem e do que é ser uma mulher dentro de casa. Você quer administrar bem as suas finanças com sabedoria, gerir bem os seus ganhos? Estude a Bíblia e obedeça os conselhos que os oráculos de Deus dão sobre finanças dentro de um lar. Você quer entender como deve se portar na sociedade, no âmbito da política, lá no Brasil hoje? Uma tristeza. A gente vê muitos cristãos divididos entre direita e esquerda. Eu não sei como é que está aqui em Portugal, mas eu vejo esse movimento no mundo todo quase. E as pessoas se digladiando e brigando, porque eu prefiro o candidato X, o candidato Y. Você quer saber como ser um cidadão correto na sociedade que você vive? Estude a Bíblia. São os oráculos de Deus, igreja. Os reformadores levaram isso tão a sério, que esses homens deram a vida para nós termos a Bíblia hoje na nossa língua. Meus irmãos, eu me arrepiei quando no ano passado, gravando, nós entramos exatamente na salinha onde Lutero esteve lá enclausurado no castelo de Wartburg e traduziu a Bíblia para o alemão. E esse ano nós vamos também lá na França gravar os lugares onde Lefebvre, lá na Suécia, onde Olavo Petri, na Inglaterra, onde Tyndale e Wycliffe traduziram a Bíblia para o idioma comum, e foi justamente ao estudarem a Bíblia que eles se libertaram dos enganos daquela época. A Bíblia tem autoridade. Creia e leia a palavra de Deus como verdade absoluta para a sua vida, em nome de Jesus. Lutero, ele levava isso tão a sério, eu acho fenomenal essa frase dele. Lutero disse assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Essa é a regra para a vida de um cristão. Mas alguns dos nossos irmãos católicos e evangélicos diriam assim: mas vocês adventistas não creem na Bíblia como autoridade final na igreja de vocês. Vocês acreditam que Ellen White tem a palavra final dentro da igreja. É isso que nós acreditamos? Nós cremos que Ellen White é profeta, sim ou não? Eu acredito nisso também. Nós cremos que o grau de inspiração de Ellen White é o mesmo grau de inspiração dos profetas bíblicos, sim ou não? Sim. Sabe o que o povo aí fora confunde? Grau de inspiração com grau de autoridade. A inspiração profética de Ellen White é a mesma de qualquer profeta da Bíblia. Mas a autoridade dos livros de Ellen White é inferior à autoridade da Bíblia. Não por acaso, qual que é o único livro que nós usamos para julgar se o que Ellen White escreveu é verdade ou não? Qual é o livro? A Bíblia. Por essa razão, a própria mensageira do Senhor chegou a dizer o seguinte: há no nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e dos preceitos bíblicos. E há necessidade de uma volta ao grande princípio protestante. Aí eu perguntaria para ela: qual é, irmã White, o grande princípio protestante? E ela responderia: a Bíblia. E a Bíblia só como regra de fé e prática. Autoridade. Último tópico. Eu falei para vocês que eram dois. O primeiro, a Bíblia é um livro tremendo, porque a Bíblia tem o que, igreja? A autoridade. Mas há um segundo. Eu poderia fazer talvez aqui um final de semana de oração, só falando sobre esse assunto com vocês. Para mim, esse é o tema que a gente deveria resgatar nos púlpitos da igreja. Sabe que tema é esse? A Bíblia é um livro que tem, sabe o quê? Poder. Poder. O que isso quer dizer, irmão? Olha, irmãos, nós temos um problema, porque eu pego esse livro hoje e eu coloco ele lá na minha estante dentro de casa, e o material com o qual ele é produzido é o mesmo de qualquer outro livro. É papel e tinta. Papel e tinta, e algumas talvez couro também.
De tal forma que quando eu coloco ele em casa, a impressão que eu tenho é que esse livro é igual a qualquer outro. Mas ele não é. Porque eu garanto para você que aqui dentro tem poder nessas palavras. Poder na palavra de Deus. Mas, irmão, de onde você tira essa conclusão? Abra aí a sua Bíblia em Salmos. Lá no capítulo 33. E essa é a nossa parte conclusiva do tema. Salmos capítulo 33. A gente vai ler aqui os versos 8 e 9. Salmos 33, versos 8 e 9 dizem assim: que toda a terra tema ao Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou o quê? A existir. Aí alguns talvez estejam pensando assim, mas irmão, qual que é a relação desse texto com a mensagem? Porque esse texto é o relato da criação, concordam? Está falando da criação. Você está falando da Bíblia, da palavra de Deus na Bíblia. Sabe qual que é a relação? Olha aqui para mim agora, não se distraia. Sabe qual é a relação? A mesma palavra com a qual Deus criou o mundo e o universo é exatamente a mesma palavra que está dentro deste livro aí. De tal maneira que se você acredita que quando Deus disse, haja luz, e a palavra dele tem tanto poder que ele cria aquilo ex nihilo, em latim, do nada. Da mesma maneira como pelo poder da sua palavra, Deus cria coisas, ele também pode transformar a sua vida pelo poder do Espírito Santo. Só lendo a palavra de Deus. Porque há poder na palavra de Deus. Há poder. Isso é o magnífico da Bíblia. Isso é o espetacular que nós encontramos nesse livro. Há poder, a virtude na palavra do Senhor. Isso é tão verdade. Eu gosto muito desse texto aqui de Paulo. Paulo disse assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de quem? De Deus. Qual que é a diferença da palavra de Deus para a palavra do irmão Jefferson? Tem muitas. Algumas que são mais fáceis da gente concluir. Poderia dizer que o Jefferson às vezes fala algumas coisas que ele não cumpre, infelizmente. Sou um pecador. Poderia dizer que o Jefferson às vezes fala algumas coisas erradas e ao invés de pedir perdão, ao invés de corrigir, joga para debaixo do tapete. Com Deus isso não existe. Mas eu quero ir um pouquinho mais além. Há pouco mais de 16 anos, eu fiz uma promessa de casamento para minha esposa, para Bruna. Nós noivamos. E eu disse a ela que eu iria casar com ela. Mas eu pergunto a você, só a promessa que eu fiz a Bruna seria suficiente para a gente casar? Não, eu teria que agir, não é? Nós alugamos vestido para ela, o local onde aconteceria a celebração e etc. Ou seja, nós tivemos que agir para a palavra se cumprir. Deus não precisa. A diferença da palavra de Deus para a palavra de um ser humano é que quando Deus diz alguma coisa, ele não precisa mexer um dedo para cumprir a sua palavra. Porque na própria palavra de Deus há poder e há virtude. De tal maneira que Hebreus chega a dizer, Paulo aos Hebreus ele chega a dizer que a palavra de Deus ela é viva e o quê? Eficaz. Você está entendendo isso? Viva. Davi ele compreendeu isso de maneira tão espetacular. Olha só. Alguém aqui gostaria de ser o homem ou a mulher segundo o coração de Deus? Levanta a mão só para eu ver. Você ser um ser humano segundo o coração de Deus é você praticamente botar os dois pés dentro do céu. Mas o que significa ser o homem segundo o coração de Deus? Quem foi que a Bíblia chamou de homem segundo o coração de Deus? Davi. Aí eu olhava para Davi, eu me perguntava, mas Senhor, um assassino, adúltero, mentiroso, cobiçoso, esse cara é um homem segundo o teu coração? Como isso é possível? Aí eu li uma citação, onde Ellen White, no último parágrafo, se não me engano, do capítulo 60 do Patriarcas e Profetas, ela explica dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Não porque ele não errava, mas porque todas as vezes que ele errava, ele se humilhava diante de Deus e buscava mudar a sua vida pelo poder do Espírito. Davi entendeu isso de maneira tão brilhante
Presta atenção nisso daqui agora. Olha que informação interessante. Um dos salmos de arrependimento mais brilhantes da Bíblia. Salmo 51. Davi olha para Deus e diz assim: Senhor, cria em mim um novo coração. Sabe que palavra é a palavra cria no hebraico, que é o idioma original do Antigo Testamento? Bará. Aí nós vamos para o começo da Bíblia. Como que começa a Bíblia em Gênesis 1:1? Só a primeira frase, como é? No princípio, criou Deus. Não é assim que está lá? Agora, sabe essa palavra cria? É a mesma palavra que Davi usou no Salmo, bará. Lá em Gênesis, o texto diz Bereshit, bará, Elohim. No princípio, criou Deus. Sabe o que Davi queria dizer quando ele usou o mesmo verbo criar no Salmo de arrependimento? Ele queria dizer assim: Deus, com o mesmo poder que o Senhor colocou ordem no caos, beleza na feiura, encanto na miséria, com o mesmo poder que o Senhor deu luz no meio das trevas, penetra no meu coração, aniquila dentro da minha carne esse coração adúltero, esse coração depravado, esse coração imundo, Deus, e cria em mim um novo coração que tenha prazer na tua lei e viva para a honra e glória do teu nome. E eu pergunto, Davi viveu essa experiência de transformação, sim ou não? Vocês acreditam que isso pode acontecer na vida de vocês? Amém? Há poder na palavra de Deus. 3 histórias para a gente fechar. Primeiro, certo dia, eu sou assim mesmo, tá? Fica bem tranquilo. É que eu vou amaciando assim, porque certo dia Jesus estava no Mar da Galileia. Ele olha para a praia, há um barco ali. É o barco de Pedro, Tiago, João e André. Eles eram empresários, tinham uma empresa de pesca. O barco está vazio. Pedro e os amigos passaram a noite inteira pescando e não conseguiram nada. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu preciso entrar no barco. Jesus entrou. Eu preciso que você envie o barco agora para mais distante. Jesus foi enviado. A praia estava apinhada de gente. O barco virou um púlpito e Jesus começou a pregar. Quando Jesus terminou a pregação, ele olha para Pedro e diz: Pedro, atira a rede ao largo. Eu imagino Pedro olhando para Jesus e dizendo: Senhor, lá no Brasil a gente usa a palavra manjar. Manjar é uma gíria para tipo entender. É como se fosse dizer que a pessoa é boa naquilo. Eu imagino Pedro olhando para Jesus dizendo: Senhor, o Senhor é bom de pregar, agora de pesca quem entende sou eu. Eu sou pescador. E a gente sabe que aqui na Galileia, à noite é o melhor lugar para pescar, porque os peixes sobem, enfim. Nós passamos a noite inteira pescando e não veio nada. Mas, você não tem ideia de quão tremendo ele é. Mas, apesar de mim, apesar da minha incredulidade, ele diz assim: sob a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, Pedro lançou as redes porque ele acreditava no poder do quê? Da palavra de Deus. Pedro lançou. Foi tanto peixe que veio, que a Bíblia diz que a rede estava a ponto de se arrebentar. Já imaginou? Aí alguns poderiam pensar assim: não, mas foi uma casualidade. Jesus viu que tinha uns peixes passando ali, ele mandou lançar. Meus amigos, não tinha um peixe nenhum. Quando Jesus disse lança, há tanto poder na palavra que começou a nascer peixe ali do nada, porque há poder na palavra de Deus. Segunda história. Jesus desceu do Monte da Transfiguração. Se não me engano, não, das Bem-aventuranças. Havia um leproso ali, no meio da multidão. Eu volto a repetir, no meio da multidão. Nós estamos talvez aqui umas 300 pessoas, se contamos os que estão lá embaixo. 300. Mas houve um leproso, no meio da multidão, que viu Jesus e ele deu um grito: Senhor, se tu queres, me limpa. Jesus parou no meio da multidão e ouviu o clamor de um moribundo. Jesus ouve, mesmo do meio da multidão, o indivíduo que clama a ele por socorro. Jesus foi até esse homem, colocou a mão no ombro dele, eu imagino, e ele disse: eu quero, seja limpo. Sabe o que aconteceu quando Jesus terminou essa frase? A lepra deixou a vida daquele homem para sempre. Porque há poder, há vida na palavra de Deus. Última história. Quantos aqui foram católicos ou são católicos? Quantos? Ou foram?
Ok, eu também fui. Fui coroinha da Igreja Católica. Acho que aqui em Portugal não chama coroinha, né, pastor? São aqueles jovens que... Acólitos, ok. Fui durante vários anos. Fiz catequese, crisma. E eu ouvia essa frase dessa história toda missa, todo domingo eu ouvia essa frase, mas eu não entendia. Hoje eu entendo um pouquinho dela. Sabe que história é? Centurião romano. Era um homem que coordenava 100 soldados romanos. Mas aí um criado dele, um escravo dele ficou enfermo. Estava a ponto de morrer. Esse homem amava o seu criado. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele viajou até a região onde Jesus estava para pedir a Jesus para fazer um milagre na vida do seu criado, do seu escravo, seu trabalhador. Ele chegou para Jesus, contou a história e Jesus disse para ele, ok, nós vamos até a tua casa então. Sabe o que aconteceu? Senhor, o senhor não está entendendo. Eu não sou digno. Eu não sou digno, lembra dessa frase na missa? Eu não sou digno de que entreis em minha casa. Essas foram as palavras dele. Eu sou um homem de autoridade. Tem 100 soldados que abaixam de mim, eu mando e eles obedecem. Eu sei que o Senhor é Deus. A tua palavra tem autoridade. Aí ele conclui a frase dizendo, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra. Ele creu no poder da palavra de Deus. Jesus disse, meu amigo, nem mesmo em Israel eu vi uma fé tão grande como essa. Vai, porque a tua fé... Veja, Jesus não disse vai porque a fé curou o teu criado. Jesus disse vai porque a tua fé te salvou. Sabe por quê? Porque quando eu creio no poder da palavra de Deus, eu não só tenho a vida transformada, mas eu sou salvo pelo sangue do Senhor Jesus. Essa é a promessa para você. Você quer viver uma vida santa? Você deseja viver uma vida santa? Sabe o que a Bíblia diz? Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Você quer viver uma vida assim, tendo nojo do pecado? Querem? Amém? Sabe o que a Bíblia diz? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Igreja, nós precisamos resgatar na sociedade o poder que emana da palavra de Deus. Inundem Portugal com essa mensagem. Na vida de vocês, de maneira especial. A Bíblia não é só um livro moral. A Bíblia não é só um livro de ética. A Bíblia é um livro que transforma a vida. Creiam nesse livro. Preguem esse livro. Estudem a palavra do Senhor todos os dias. Como disse a nossa irmã na introdução da escola sabatina, todas as manhãs. Abra a palavra do Senhor e eu empenho aqui a palavra. Porque a palavra de Deus, se você abrir a Bíblia dentro da sua casa, todos os dias, você será visitado pelo Espírito Santo. A sua vida nunca mais será a mesma. Deus vai te transformar. Deus vai abençoar a tua família. Deus vai abençoar as tuas finanças. Deus vai abençoar a tua vida por inteiro. Porque eu volto a repetir, a autoridade e a poder na palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Que Deus semeie esse amor pelas escrituras no coração de vocês. Que lá na escola, na vizinhança e por onde vocês passarem, que as pessoas vejam emanando o poder da palavra na vida de cada um de vocês. Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, quando nós olhamos ao redor, nós vemos esse mundo em caos, cada vez mais distante dos propósitos do Senhor. Mas mesmo em meio ao caos desse mundo, o Senhor tem preservado a tua igreja, o Senhor tem preservado um povo que tem procurado ser leal à tua palavra, um povo que tem procurado viver pela graça de Cristo em obediência aos princípios da tua lei. E nós queremos te pedir que, apesar da oposição, da hostilidade, da zombaria, que o Senhor nos dê a fé e a coragem para fazermos parte desse povo que vive e que honrará até a volta de Jesus o nome do Senhor aqui nesse mundo de trevas. Deus,
Não aparte a tua mão da igreja de Queluz, da igreja adventista do sétimo dia aqui em Portugal. Esse país precisa da tua palavra. Esse país precisa da mensagem do Senhor. Que o Senhor nos use a todos aqui, com sabedoria, com prudência. Onde quer que estejamos, que a tua palavra, através de nós e em nós, resplandeça a glória do Evangelho na vida das pessoas ao nosso redor. Abençoa-nos, ó Deus. Aumenta a nossa fé para acreditarmos na autoridade e no poder da tua palavra. Nós não somos anti-ciência, Senhor. Mas, todas as vezes que o mundo, que a cultura e até mesmo a ciência contrariar a tua palavra, que a tua palavra continue sendo a regra absoluta na nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo, vivendo em Roma, que essas palavras sejam as nossas palavras. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que eu te peço, Deus. Rogo ainda para que esse apelo feito pela nossa irmã Fernanda e pelo pastor Daniel, que ele encontre resposta no coração da igreja. A tua palavra só será real na nossa vida quando nós ouvirmos e praticarmos. O diabo não tem medo de quem lê a palavra. Ele treme diante de pessoas que vivem o que está escrito na tua palavra. E não há melhor maneira de nós expressarmos a vida da tua palavra do que trabalharmos em prol daqueles que mais necessitam. Que o Senhor toque no nosso coração, agora, nesse momento. E que, tal qual o apelo de Moisés, lá atrás, ele teve que pedir para parar, quando as pessoas respondiam para ofertar no templo. E hoje, essa resposta também seja dada aqui nessa igreja. Essa é a nossa oração. Nos batiza com o teu Espírito e nos dê um dia e uma semana vitoriosa. Em nome de Jesus. Amém, Deus.